Sobre as negociações no Congresso Nacional pela PEC da transição e as articulações para a eleição que vai definir a composição da mesa diretora pelos próximos 2 anos, vamos conversar agora com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos vocês da Jovem Pan, jornalismo fantástico, tão informativo e que presta relevante serviço à democracia e à sociedade brasileira. Obrigada, deputado. Bom, o senhor é um crítico ferrenho de Lula e pretende disputar a vice-liderança da Câmara na chapa de Arthur Lira, que inclusive recebeu o apoio do PT à reeleição. Aí eu gostaria de saber qual a postura do senhor a partir do ano que vem com o novo governo e a nova legislatura. Eu sempre me defini como um parlamentar de direita, conservador nos valores e, logicamente, com a chegada do presidente Lula, nós seremos oposição ao futuro governo. Com relação à Câmara dos Deputados, nós estamos, sim, o PL, já antes da eleição, quando o presidente Bolsonaro assinou no PL, fez um acordo, porque ele esteve a um passo para o progressista, do atual presidente Arthur Lira, e lá atrás ele fez uma negociação que possivelmente a bancada do PL se tornaria a maior bancada da Câmara, como realmente se confirmou na eleição, e mesmo a gente sendo a maior bancada, nós apoiaríamos a reeleição de Arthur Lira. E este acordo foi feito com o presidente Valdemar Costa Neto, presidente Bolsonaro, e nós vamos cumprir este acordo, indicando para a chapa da composição da futura mesa diretora, a partir de 1º de fevereiro de 2023, a vice-presidência, o que foi um acordo antes mesmo da eleição. Mas a minha postura será sempre de oposição, lógico, uma oposição que defende o Brasil, mas oposição a um governo que é totalmente divergente de tudo que eu penso que seja bom para o país. Perfeito. Agora, deputado, como o senhor avaliou o texto da PEC da transição, ou PEC fura-teto, que foi entregue ao Senado Federal para abrigar as promessas de campanha de Lula? Há a previsão de 200 bilhões de reais de estouro no teto anual, e também a possibilidade dessa proposta durar 4 anos. Já há algum tipo de conversa na Câmara dos Deputados? O senhor, como representante da bancada evangélica, chegou a tratar disso com os seus pares? Como esse texto deve chegar na Câmara e qual deve ser o encaminhamento? Primeiro, nenhuma novidade da irresponsabilidade do futuro governo com relação ao equilíbrio fiscal, com responsabilidade com as contas públicas. Isso, para mim, não é novidade. Lamentamos, logicamente, que o Congresso tem a prerrogativa constitucional de equilibrar justamente esse tipo de governo irresponsável com as contas públicas. Eu tenho convicção, pelo que tenho conversado com os pares, estive conversando com o presidente Arthur Lira, inclusive com Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre, que são presidente da CCJ e presidente do Senado, e eu tenho convicção que já no Senado, essa proposta irresponsável de gastança com dinheiro público, sem nenhum tipo de responsabilidade, será altamente desidratada no Senado. Já virá para a Câmara, eu tenho convicção que, no máximo, com 1 ano de duração, e para fazer o complemento, e aí a gente tem que ter responsabilidade, que realmente no orçamento de 2023, a previsão do Auxílio Brasil era R$400, nós precisaríamos de um complemento de R$200 apenas, mesmo em caso de vitória do presidente Bolsonaro. Mas da forma em que o PT quer, ele quer fazer a PEC da gastança, da irresponsabilidade com o dinheiro público. Eu tenho convicção que já no Senado ela será altamente desidratada e chegará na Câmara, se não chegar do tamanho ideal, que eu acho que é no máximo 80 bilhões, e com duração de 1 ano, ela aqui na Câmara não passará, com toda a convicção. Pergunta de Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Alguns à direita acham que esse novo Congresso que vai vir aí, essa nova legislatura mais à direita, será forte o suficiente para conter o ímpeto da esquerda no novo governo. Por outro lado, alguns temem que o ativismo judicial que serviu para criar inúmeros obstáculos ao presidente Bolsonaro agora vai estar alinhado ao novo governo, ao Poder Executivo, e poderá atropelar o próprio Legislativo. Qual é a sua opinião? Rodrigo, eu tenho muita preocupação com o futuro do Brasil. É a primeira vez que a esquerda volta
ao poder, com alinhamento total com o Poder Judiciário, que tem praticado um ativismo e usurpando competências, e não só isso, rasgando a Constituição em muitas de suas decisões arbitrárias, censurando, praticando censura com veículos de comunicação, como é o caso da própria Jovem Pan, e com pessoas físicas, jurídicas, arbitrariedades várias. E, lamentavelmente, desta vez, a esquerda encontra um Congresso, apesar de ter eleito muitos parlamentares conservadores de direita, mas que muitos desses parlamentares não têm experiência do que no passado, quando a esquerda chegou a primeira vez com Lula, tinha partidos um pouco mais orgânicos e com parlamentares experientes, que era o caso do PSDB e DEM, que tinham ali ex-governadores, ex-presidentes, ex-ministros, o que não é o caso desta vez. Nós vamos para um governo de esquerda com um parlamento que talvez a gente tenha 1, 2, no máximo 3 partidos, se der tudo certo, de oposição, e com parlamentares com não tanta envergadura e experiência. O que me preocupa muito com o futuro do Brasil, o PT sabe como cooptar o parlamento, não vai fazer de outra forma a não ser cooptando como fez os outros governos, já estão tentando agora, já vemos vários partidos já serem assediados pelo futuro governo, e o partido já se insinuando para que as ofertas comecem a aparecer. Eu vejo com muita preocupação o futuro do Brasil no que tange a essas relações dos 3 poderes. Nós precisamos estar atentos e, indiferentemente do que possam pensar os líderes partidários, nós precisamos ter uma bancada de oposição organizada, aguerrida, apesar de ser inexperiente. Deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Seguimos agora com a pergunta de Alfredo Scaff. Boa noite, deputado. Deputado, a nossa Constituição, ela infelizmente se alongou demais, com muitas emendas constitucionais. E nós precisamos, de uma vez por todas, apaziguar e pacificar o país para uma agenda de desenvolvimento, obviamente começando pela separação dos poderes com a sua independência e a convivência harmônica. O senhor entende que o próximo parlamento está disposto a fazer reformas ou mini-reformas constitucionais para ajustar o fortalecimento e a independência de cada poder, que está uma salada, uma mistura muito grande, uma interferência que está prejudicando muito a agenda de desenvolvimento do Brasil? O senhor entende essas mini-reformas como uma agenda prioritária para o próximo Congresso? Scaff, boa noite e excelente pergunta, e oportuna no momento em que a gente vive a nossa democracia. Eu entendo que nós temos uma Constituição muito, muito boa. O que não está funcionando no Brasil, neste atual momento, são os sistemas de freio e contrafreio, né, e contrapeso. Na verdade, nós estamos vendo um poder se sobressair sobre outros por vários motivos, e aí há daqueles que defendem esse tipo de usurpação de competência, de extrapolar essas competências do Poder Judiciário sobre os demais, segundo a sua ótica, e outros que nos sentimos muito incômodos, como é meu caso. Eu acho que isso não tem necessidade de chegar a esse nível, mas tudo isso só acontece porque um poder, que é o Poder Legislativo, que poderia moderar, nós dependemos da figura muito presidencialista desses poderes, tanto na Câmara como no Senado. Em especial, para com o STF, nós precisamos muito de um Senado altivo, de um presidente do Senado que possa dar as respostas para evitar os exageros que, entendo, à luz do meu conhecimento constitucional, vem acontecendo por conta do STF. Quando isso não acontece, a gente começa a ver a fragilidade e a descrença. É lamentável, nós convivemos num país onde a gente vive com a sensação da impunidade. Nós vemos os grandes crimes sendo impunes, porque os grandes escritórios de advocacias resolvem rapidamente com os seus clientes nas instâncias superiores do país, e vemos uma população carcerária de pessoas pobres, humildes, que não têm o mesmo recurso para contratar bons advogados, cumprindo penas, e muitos deles já com suas penas conclusas, ainda no sistema de reclusão do país. Isso demonstra que a principal, e eu defendo isso desde o meu primeiro mandato, desde 2014, que a principal reforma que nós precisamos entrar, Scaff,
é justamente a reforma do Poder Judiciário. Nós precisamos ter um debate sem as paixões eleitorais, com muito equilíbrio, com muito respeito às instituições, mas sem a reforma do Poder Judiciário e os modelos com que nós temos as nossas composições de Suprema Corte, nós ainda vamos ficar com essas tristes histórias e celeumas na nossa democracia, como nós temos vivido nos últimos anos. Conversamos com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, mais uma vez, obrigada. Excelente final de semana para o senhor. Obrigado a todos vocês. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Boa noite, deputado.